Doutor Renato entrar na nossa live. Grande professor Ângelo. Renato, seja muito bem-vindo. Beleza, obrigado. Valeu. Boa noite. Obrigado pelo convite. Na verdade, foi um combinado, né? Vamos fazer duas lives aí bem bacanas. Espero que o pessoal goste. Minha tela travou. Você está me escutando bem? Estou te escutando, mas também não estou vendo tua imagem. Travou. Você acha que é melhor entrar e sair e entrar de novo? Acho adequado, Renato, tentar para ver se a gente consegue começar. Tá bom, peraí. E aí, professor? Agora sim. Agora sim. Agora estamos... Tudo bem? Tudo tranquilo, Renato. Mais uma vez, de novo, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por essa combinação aí. Nossa, vai ser ótimo. Vamos fazer um bate-bola legal, né? Hoje aqui sobre analgesia, sedação. Segunda-feira lá no teu canal. Exatamente. A Sincroniza. Então, acho que a gente vai ter um bom tempo aí para conversar. Vai ser um bate-bola bem legal. E, assim, é necessário, né, professor? Acho que a gente está batendo na tecla de dois assuntos que ainda, sim, o pessoal está tendo muita dificuldade, né? Muita gente não reconhece esses problemas que a gente vai abordar hoje, na segunda-feira. Você faz um trabalho maravilhoso no Instagram, deve ajudar muita gente, porque me ajuda também. E desmistifica muita coisa, atualiza, e eu tento fazer isso no lado de cá, na anestesia. E com relação à sedação, né, e analgesia na UTI, a gente está tendo muito problema, e você mesmo já alertou no seu canal, né, sobre isso, e foi por isso que a gente resolveu falar sobre esse assunto, porque você já tinha alertado também que o pessoal da ventilação mecânica na UTI tem tido muita dificuldade em ventilar os pacientes, e muitas das vezes o grande motivo é a pseudoanalgesia, né? Exatamente. Renato, eu queria que você fizesse uma breve apresentação, né? Quem é o Renato Lucas? Fala aí para o pessoal. Legal. Então, eu sou médico anestesista, né? Eu formei em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois eu fiz residência de anestesia na USP em São Paulo. Fiquei lá em São Paulo 2 anos, trabalhando em grandes hospitais, num grupo grande de anestesia lá. E depois eu vim para Ribeirão Preto. Sou médico anestesista na USP de Ribeirão Preto. Também sou médico do trauma na unidade de emergência. Mas eu coordeno um serviço de dor aguda na unidade de emergência aqui na USP de Ribeirão. E eu atuo muito na dor dos pacientes também na UTI. Minha dissertação de mestrado é relacionada à dor na UTI. A gente fez um protocolo muito bacana, eu posso comentar depois no decorrer da live sobre os nossos resultados. E, assim, na verdade, tenho estudado bastante sobre isso e eu percebo que isso é muito negligenciado na UTI. Dor na UTI, e não é só no Brasil, na verdade no Brasil é mais, né? Mas no mundo inteiro é negligenciado. E isso é um grande problema. É um grande problema que a gente vai discutir isso aí. Olha, bom, eu abri uma caixa de comentários e perguntas lá no meu perfil, e tem umas perguntas bem interessantes, eu selecionei algumas para a gente discutir durante a live. E a primeira é para você. O que é, Renato, sedação multimodal? Então, antes de responder essa pergunta, só queria pedir um favor para você, professor, na verdade, para a gente começar a utilizar agora o termo pseudoanalgesia, e não só sedação. Porque está muito relacionado, né, a dor no paciente crítico, ela não é só maltratada ou subtratada, ela é subdiagnosticada. As pessoas dentro da UTI não conseguem reconhecer que um paciente que
está dormindo entubado tem dor. E isso é muito grave. E só não reconhece, quando vai tentar reconhecer, ou acham que o paciente está com dor, fazem de forma incorreta, né? Existe mecanismo, meios para você diagnosticar a dor de um paciente que está entubado em ventilação mecânica. A gente vai comentar sobre isso. Então, além de muitas pessoas não acreditarem que o paciente tem dor, quando acreditam, não sabem avaliar a dor. E quando avaliam a dor e acham que o paciente tem dor, não sabem também tratar. E não sabem sedar. E aí fica um samba do criador, igual deve ser na ventilação dos pacientes, que é a sincronia, aquela coisa. Talvez a gente devesse até mudar o termo. Em vez de sedanalgesia, analgosedação, né? Vamos botar... Não, analgosedação é um termo que os americanos usam. No inglês é analgosedation. Só que é um termo, sei lá, um pouco mais... não habitual, né? Analgosedação, né? Mas realmente os guidelines mais recentes, por exemplo, o último guideline de sedação, dor, manejo de sedação e dor no paciente crítico, da Sociedade Americana, eles referem exatamente isso, analgesiar mais e sedar menos. Sempre que possível, analgesiar mais e sedar menos. Então, mas vamos lá, vou falar no multimodal. Tá. Isso. Na verdade, eu não sei se na fisioterapia, na sua área, existe esse termo. Porque na medicina, de uma forma geral, a gente tem visto esse termo ser utilizado bastante. E na anestesia não é diferente. O que é multimodal? Terapia multimodal é quando você usa várias formas de terapia, quando você usa várias classes de medicação ou várias terapias diferentes, ou seja, não usa monoterapia para nada. Hoje em dia, o que é monoterapia, né? Ninguém usa monoterapia para tratar uma hipertensão, para tratar uma diabetes, para fazer um tratamento no pós-operatório fisioterápico. Não existe uma monoterapia, porque isso realmente não é benéfico, porque quando você usa uma monoterapia de alguma coisa, você acaba podendo não ter um tratamento mais completo e pode causar mais efeito colateral. Na anestesia, existe o termo anestesia geral multimodal, existe o termo sedação multimodal e existe o termo analgesia multimodal. E o que é isso, multimodal? É você usar falando de terapêutica farmacológica, são várias classes de medicação, tá? Que atuam em receptores diferentes, que têm mecanismos de ação diferentes, em baixas doses de cada uma delas. Aí você ganha em sinergismo, em efeitos aditivos de cada uma delas, você cerca a dor de forma muito mais completa, porque o mecanismo nociceptivo não é um mecanismo único, né? Não existe uma via nociceptiva da dor. São várias vias e são vários lugares que a gente consegue atuar na dor, tanto perifericamente quanto no sistema nervoso central, né? Então a gente tem várias classes de medicações, um arsenal terapêutico enorme, e a gente precisa aproveitar isso. E aí quando a gente usa várias classes de medicações juntas, você diminui a dose de cada uma delas, você diminui o efeito colateral dessas medicações, você ganha no sinergismo e você poupa opioide, que é o que hoje a gente mais tenta fazer na medicina perioperatória, na UTI, é poupar opioide. Por quê? Porque o opioide, ele tem muito efeito colateral. E a gente pode falar sobre isso. Efeitos colaterais que não é só náusea e vômito, depressão respiratória, que é o que a gente está cansado de saber. Ele tem efeitos colaterais que na terapia intensiva, por exemplo, é muito subdiagnosticado e é muito grave, e a gente precisa estar atento para isso. Que é o quê? Tolerância e hiperalgesia. E a gente pode falar isso mais para frente. Tranquilo. Bom, tem outra pergunta, que é o que a gente está vivendo, que eu tenho comentado lá no perfil. A gente vive um paradoxo, ou é uma falsa impressão? O que está acontecendo na realidade? Porque o que nos parece agora é que nós temos, nessa situação específica da Covid, nós estamos numa situação paradoxal. Nós tínhamos pacientes profundamente sedados, e isso era um problema, né? Então, sedação full, doente muito sedado por muito tempo. E agora parece que a gente está precisando desse doente em analgesia, sedação, e não está se conseguindo isso. O que é mão na dose, Renato? Talvez a falta de expertise na dose. Esse doente tem alguma coisa especial? Me fala, o que você acha? Qual é a tua impressão? Não, são várias coisas envolvidas, né? Esse paciente, especificamente, que tem o Covid-19, são pacientes mais resistentes mesmo. Talvez falte um pouco de explicação para a gente entender o mecanismo, mas, por exemplo, a gente sabe que o vírus tem tropismo pelo sistema nervoso central.
A gente sabe que esses pacientes fazem microtromboembolismo, né? Microtromboses, né? Ou seja, eles podem estar fazendo microisquemias cerebrais em sistema nervoso central, tanto em tronco encefálico quanto em córtex cerebral, ou então estarem fazendo, o próprio vírus pode estar atuando no sistema nervoso central e causando essa resistência maior. Agora, uma outra coisa que acontece que é o seguinte, essa busca ativa, incessante por acoplar bem um paciente ao respirador, que deve ser feito, mas aí o que acontece? O pessoal tem sedado muito. E quando seda muito, com dupla terapia, monoterapia, dupla terapia, o que acontece? Você tem que usar doses muito altas. Sim. Só que as duas medicações mais utilizadas para sedação na UTI, se você fizer uma pesquisa com todas as UTIs do Brasil, eu acredito que a primeira forma de sedar o paciente, em 90% das UTIs, vai ser midazolam e fentanil, porque são drogas baratas, drogas mais conhecidas pelos médicos, né? E o que acontece? São duas drogas que dão muita tolerância. O que é tolerância? É você precisar de doses cada vez maiores da medicação para atingir o mesmo efeito. E isso é muito ruim, porque isso não é diagnosticado. O que você vê é pacientes recebendo no início 5 ml hora de fentanil, 10 ml hora de midazolam, no dia seguinte está com 10 ml hora de fentanil, 20 de midazolam, no terceiro dia está com 20 ml de fentanil, ou seja, doses cavalares, e o paciente brigando com o respirador. Um dos motivos, creio eu, e eu tenho muita fé nisso, de que a falta de medicamento que a gente está tendo em todo o Brasil, falta de bloqueador neuromuscular, de opioide, fentanil, falta de medicações sedativas e bloqueadores neuromusculares em todo o Brasil, uma crise absurda de medicamento na saúde pública, principalmente, e até em hospitais particulares, é muito devido ao mau uso dessas medicações, porque o uso é muito grande, você começa a usar muita dose de midazolam e fentanil, muita dose, o que acontece? Acaba com as medicações. E aí, existem outras medicações para a gente usar, na terapia multimodal, que são drogas que previnem a tolerância e hiperalgesia do fentanil, né, que consegue ter um controle analgésico muito melhor, só que o pessoal olha pelo preço, fala, nossa, mas o preço da dexmedetomidina, uma ampola é R$20. O preço da metadona comprimida é barato, mas eu vou ter que usar bastante. O preço da ketamina é alto. Só que, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, o que a gente comprovou? Que a terapia multimodal, se você somar o custo dela por paciente total durante um ano, ela é muito menor do que simplesmente você fizer uma seda analgesia com midazolam e fentanil. A gente conseguiu diminuir muito o consumo de midazolam e fentanil, porque, por exemplo... cada vez maiores, né? Se você pegar uma UTI lá da unidade de emergência, por exemplo, que tem 20 pacientes, você pega no final do ano, você tem um gasto aí, por exemplo, em 2015, 2016, a gente tinha gastos de 40 mil ampolas de midazolam, 50 mil ampolas de fentanil, um custo absurdo. E a gente conseguiu diminuir para 15 mil, 10 mil ampolas de midazolam e fentanil e conseguimos utilizar gabapentina, metadona, dexmedetomidina, ketamina, lidocaína, que é uma droga super barata, como terapia multimodal. Aí o que acontece? A gente diminui a dose de cada uma delas, né? Usa uma terapia, diminui muito o consumo de opioide e de midazolam, diminui a tolerância, e aí o custo, a gente conseguiu uma economia de R$50 mil por ano. R$50 mil por ano para um hospital pequeno, que é a unidade de emergência, é um hospital menor, é bastante, né? Isso só com analgesia. Então as pessoas costumam olhar muito o custo. E assim, e o que eu percebo, professor Angela, é que esse desconhecimento da tolerância e da hiperalgesia é que está fazendo essa confusão toda, essa dificuldade de sedar. E tem outro ponto, né? É o que a gente discute, isso aí a gente tem visto. Muitas vezes a sincronia, ela é derivada de um ajuste inadequado do ventilador mecânico, né? Sim. Então, se parte logo para esse ponto, porque você não consegue fazer o que a gente chama de ajuste fino da ventilação mecânica. E o doente começa realmente a ficar assincrônico, e aí a correção que poderia ser feita no ventilador termina sendo repassada para a sedação, normalmente com essa dupla dinâmica, o chamado Batman-Robin, né? Que é o midazolam e o fentanil. Enfim, nós vivemos aquela época em que as duas eram aplicadas, inclusive, juntas, né? Eu vivi uma época que se fazia junto isso aí, depois se separou. Sim. Mas, enfim, tem esse aspecto, e sobre isso saiu um artigo hoje, que na realidade é um consenso sobre lesão pulmonar e disfunção diafragmática. 31 grandes especialistas, puxado pelo
Eu vi no seu post. Excelente, eu vi no seu post hoje. E aí eles falam uma coisa interessante, que o Evan Goldher, que é o canadense que puxou isso, o Ivan já tinha falado em vários debates, várias palestras dele, sobre a questão da utilização do Propofol. E eles colocam, eu estou com um artigo aberto aqui, e é bem interessante que ele fala o seguinte, opioides primariamente deprimem a frequência respiratória e aumentam o risco de apneia sob ventilação. Propofol primariamente... Desculpa, Flávio aqui. Propofol primariamente diminui o esforço respiratório mais do que a frequência respiratória. O Ivan costuma... Se você precisa controlar o esforço excessivo, como a gente vê risco de PSILE, por exemplo, a droga de escolha seria o Propofol, não o opioide, não, enfim. E ele coloca também o seguinte, que a dexmedetomidina, né, provê sedação, faz efeito ansiolítico e analgesia sem reduzir o drive respiratório. Então, normalmente, ele faz essa diferenciação. Em cima disso, ele coloca que o Propofol, para um esforço excessivo, disfunção diafragmática ou lesão pulmonar, seria a droga de escolha. E aí eu queria ouvir você. O que você acha dessa colocação? Não, eu acho que tem que ter uma conversa muito importante com o fisioterapeuta e com a equipe da enfermagem, enfim, por quê? Para a gente saber, olha, o que vocês estão precisando, tá de sincronia, tá com a sincronia, preciso analgesiar mais, a gente tem que avaliar a dor o tempo todo. A dor, deve ser considerado o quinto sinal vital na UTI, né? Então, antes de qualquer coisa, se você tem um paciente que não está bem acoplado ao respirador, tem que avaliar a dor. Primeira coisa, excluir dor desse paciente. Só que a dor não é avaliada de forma rotineira como a frequência cardíaca, a frequência respiratória desses pacientes na UTI, na maioria das UTIs. O que a gente faz? A gente tem que criar, né, o hábito e implementar a dor como quinto sinal vital na UTI e o próprio último guideline, que eu acho que já está um pouco desatualizado, mas é o último que a gente tem, ele fala isso, a dor deve ser rotineiramente monitorizada na UTI. Beleza, e de forma correta. Como a gente monitora a dor? Através do paciente entubado e inconsciente. Através de uma escala comportamental, que é muito fácil. Todo profissional de saúde consegue avaliar essa escala, é muito mais fácil que a escala de Glasgow, por exemplo. É de 3 a 12, a pontuação varia de 3 a 12, chama de escala BPS, Behavioral Pain Scale. É a mais validada no Brasil, a única validada no Brasil, traduzida pelo português, enfim. E varia de 3 a 12, e ela avalia expressão facial, movimentação dos braços superiores, né? Calma aí que me liga. Aqui. Movimentação dos membros superiores e acoplamento e ventilação mecânica. São 3 critérios, ou seja, acoplamento e ventilação mecânica é um critério de avaliação de dor super sensível e específico validado como... Então, ou seja, se o paciente está fazendo careta, se ele está cerrando o punho ou flexionando os membros superiores e não está bem ajustado ao ventilador, ele tem dor até que se prova o contrário. Ou seja, ele está pontuando acima de 5 na escala e tem dor, acabou. E o que a gente tem que fazer? Avaliar, por exemplo, se o paciente está com a BPS maior que 5 durante vários períodos do dia, ou só quando aspira a traqueia numa traqueostomia, ou quando vai fazer uma punção, ou quando vai mudar o paciente de decúbito. Se for só nisso, Renato, olha, a BPS dele durante o dia está 3, 4, tranquilo. Só que quando vai mexer nele, vai fazer algum procedimento, vai dar banho, vai trocar a fralda, enfim, a BPS vai para 7, 8. Então, antes de mexer no paciente, vamos fazer uma analgesia com opioide. O opioide, ele deve ser utilizado na UTI de forma intermitente, só bolos. A infusão contínua é prejudicial, porque causa tolerância, hiperalgesia. Aí o pessoal da UTI costuma fazer o quê? Desligar o opioide depois de 7 dias de fentanil. Aí o que o paciente faz? Abstinência, agita. Esse é um paciente que vai ser dificilmente ser estubado. Enfim, então a gente faz isso. Então agora, se um paciente está com a BPS o tempo todo alta, não tem como, professor Anjo, você, o pessoal da fisioterapia, mexer com o ventilador, ter uma boa sincronia com o ventilador, se o paciente está com a BPS alta, se está com dor, né? Por exemplo, eu vou te falar um negócio. Na anestesia, nem sempre a gente usa bloqueador neuromuscular para fazer anestesia geral. E o paciente fica super bem acoplado à ventilação mecânica. Por quê? Porque ele tem boa analgesia. O paciente que está bem analgesiado, anestesiado, ele tolera um tubo na traqueia e uma pressão positiva no pulmão, porque está analgesiado.
Para vocês terem uma ideia, até desde a década de 40, por exemplo, já se sabe que o tubo endotraqueal, o tubo dentro da traqueia, confere um dos maiores estímulos nociceptivos do período perioperatório. A gente tem um mapa do estresse cirúrgico, por exemplo, que é um gráfico super antigo e conhecido, está em todos os livros de anestesia, que é o quê? O tubo na traqueia, a presença do tubo é o que confere maior estímulo nociceptivo. Depois, a própria incisão cirúrgica já não tem tanto estímulo nociceptivo quanto um tubo na traqueia. Ou seja, o próprio tubo na traqueia, ele costuma fornecer um dos maiores estímulos nociceptivos que a gente tem. Ou seja, o paciente entubado, ele tem nocicepção. E precisa de drogas antinociceptivas. Ou seja, só Propofol, por exemplo, o Propofol ele não é antinociceptivo. Ele inibe o córtex cerebral do paciente, ele não deixa que o paciente interprete a dor, mas a dor chega no tálamo. O estímulo nociceptivo chega no tálamo. Aí o que gera? Descarga adrenérgica, taquicardia, hipertensão, consumo de catecolaminas, estresse cardíaco, miocárdico, liberação de cortisol, infecção, aí gera um monte de coisa. Então, a analgesia no paciente crítico, além dela melhorar o acoplamento da ventilação mecânica, ela diminui o estresse, diminui o cortisol, diminui chance de infecção. Então, a analgesia é uma coisa que tem que bater na tecla, tem que ser realizada no paciente de UTI. Senão, vai ser difícil para o fisioterapeuta trabalhar, para o enfermagem trabalhar, vai ficar mais tempo em ventilação mecânica, vai ser traqueostomizado, vai fazer infecção, vai morrer. Então, assim, eu brinco... Só te interrompendo. Você falou da questão de não usar o bloqueador neuromuscular quando você faz uma analgesia adequada. Você conhece com certeza o Accuracy e o ROSE, né? Os dois grandes trials de bloqueio neuromuscular. Você tinha uma evidência vinda do Accuracy, que era 48 horas de bloqueio neuromuscular, diminui a mortalidade em pacientes com síndrome de desconforto. Depois vem o ROSE, o ano passado, e diz, olha, não faz diferença. E aí a te pergunta, talvez o protocolo do ROSE tenha privilegiado a analgesia e por isso suprimiu? Talvez essa seja a diferença? O que você acha? Então, deve ter muito viés, né? Tem que ver os protocolos utilizados, eu não vou lembrar de cabeça desses trabalhos, mas assim, o que eu quis dizer é que é o seguinte, um paciente, ele consegue tolerar uma ventilação mecânica estando analgesiado sem um bloqueador neuromuscular. Então, o primeiro ponto é o seguinte, antes de entrar com um bloqueador neuromuscular, no primeiro momento, dá uma boa analgesia para o paciente. Não precisa sedar demais. Eu vou chegar lá, porque, por exemplo, na anestesia a gente só usa bloqueador neuromuscular, ou deveria apenas usar bloqueador neuromuscular para facilitar uma intubação num paciente que tem uma via aérea difícil, ou uma intubação, para facilitar a intubação de uma forma geral, que a gente usa na indução, e para facilitar a cirurgia, se for uma cirurgia abdominal, uma laparotomia grande, ou uma cirurgia laparoscópica que precisa relaxar bem o abdômen para poder fazer pneu peritônio, ou uma cirurgia que o paciente não pode mexer em hipótese alguma, que seria, por exemplo, uma clipagem do aneurisma, uma neurocirurgia que o paciente não pode soluçar, aí beleza, aí a gente tem que fazer coralização. Senão não precisa, porque o paciente bem anestesiado, ele tolera a ventilação, tá? Agora, o que acontece? Existem protocolos de sepsis, enfim, que a coralização pode melhorar o prognóstico do paciente, mas ela não deve ser feita de rotina, ela deve ser feita em pacientes selecionados, como tudo na medicina, na fisioterapia, deve ser individualizado cada caso, né? O que eu vejo muito é o quê? Uma dessincronia, o paciente brigando com o ventilador, o que eles fazem primeiro? Curarizam. Só que você resolve um problema do paciente. Qual que é o problema que você resolve? A da ventilação. Só que o paciente vai ficar taquicárdico, ele vai ficar com uma descarga adrenérgica absurda, ele vai secretar cortisol pra caramba, ele vai ficar com consumo aumentado de oxigênio no miocárdio. Aí o que acontece? Passa 2, 3 dias, os estoques de catecolaminas dele esgotam. Aí o que precisa? Ligar a noradrenalina, porque ele não tem mais aquela resposta de luta ou fuga, de estresse, né, de descarga adrenérgica que todos nós temos. O paciente chega uma hora com 3 dias de estresse, ele desgota a produção de catecolamina. Aí precisa ligar a droga vasoativa. Aí você liga a droga vasoativa. Só que aí, ao mesmo tempo, você fala, poxa, mas a sedação não está resolvendo, está deixando o paciente hipotenso. E ninguém pensa na analgesia, né? E agora, uma outra coisa que eu vou te falar do Propofol, por exemplo. O Propofol é ótimo. É um ótimo hipnótico, né? Só que, por exemplo, na anestesia a gente usa muito um monitor que chama o monitor de BIS, que é o índice bispectral, que mede a profundidade anestésica, o quanto você está inibindo o sistema nervoso central do paciente, vamos dizer assim. E que a gente sabe que uma sedação profunda,
ou seja, um bis muito baixo, abaixo de 40, porque o bis é uma escala de 0 a 100. 0 é sem atividade elétrica cerebral. 100, de 90 a 100 é um paciente desperto, né, vamos dizer assim. Ou seja, se você usa um bis durante a anestesia geral muito baixo, ou seja, está suprimindo muito o cérebro do paciente, você aumenta a morbidade, aumenta a disfunção cognitiva lá na frente. Então, você usa Propofol no ambiente de UTI sem monitorizar essa sedação a nível cerebral, você não sabe o que está fazendo. Você pode estar suprimindo muito o cérebro do paciente. E aí, se você não dá analgesia, o que geralmente os intensivistas fazem? Aumentam a sedação, não aumentam a analgesia. E aí você está com um paciente ali, né? Aí o que geralmente o intensivista faz? Está com Propofol? Poxa, aumenta o Propofol, vai aumentando, até o paciente ficar num coma induzido muito profundo, suprimindo o cérebro, você não sabe a disfunção cognitiva que esse paciente vai ter no futuro, aí quando você desliga tudo, o paciente pode estar com uma disfunção cognitiva importantíssimo, que vai precipitar uma agitação, ou seja, você começa a fazer umas coisas que mais prejudica do que ajuda o paciente. E aí você tem que lançar mão do bloqueador neuromuscular porque o paciente está mal acoplado. Então, assim, sempre analgesiar primeiro, professor, sempre, porque o paciente com boa analgesia, ele tolera uma ventilação mecânica, é lógico. E depois, vamos supor, vamos pensar num paciente hipotético aqui, o paciente tem uma BPS menor que 5 o tempo todo. Então, beleza. Provavelmente ele está sem dor, ok. Aí o que a gente está fazendo? Ele precisa de um Ramsay, de uma escala de sedação muito, ou seja, uma sedação profunda. Precisa fazer neuroproteção ou precisa realmente de uma sedação profunda para poder acoplar o ventilador, porque mesmo com o BPS baixo ele não está acoplando, aí você aumenta a sedação, Propofol, com midazolam, o que você quiser, mas aumenta a sedação. Mas primeiro tem que analgesiar, excluir a dor. E aí, mesmo assim, se a sedação estiver ok, a analgesia estiver ok, você que está ventilando o paciente vai chegar e falar assim, olha, mesmo assim, não estou conseguindo melhorar os parâmetros ventilatórios, mesmo com ventilação protetora, os parâmetros gasométricos estão ruins, está com SARA, tal, não sei o quê, está tendo dissincronia mesmo leve, eu não estou conseguindo ajustar o ventilador, aí entra com bloqueador neuromuscular, entendeu? Então, na minha opinião, tem que ser isso. Eu acho que é justamente isso, Renato. A gente está vivendo um momento, principalmente na SARA, que além do fator dor, tem um estímulo mecânico, né? Temos doentes com perda importante de complacência, ativação de receptor J. Então, ele começa a ter, por conta da elastância aumentada, um drive respiratório aumentado, um fator mecânico mesmo. E hoje a gente fala muito do que a gente chama de PCILI, que é a lesão pulmonar infligida, né? Sim. Então, esse doente começa a aumentar a pressão transpulmonar, começa a aumentar a pressão transvascular, começa a fazer edema, enfim. Isso piora bastante o quadro. Problemas são ferramentas. Da mesma forma que a BPS é pouco utilizada para avaliar dor, muitas vezes esse estímulo respiratório exacerbado do doente também é subavaliado, porque as pessoas não sabem usar as ferramentas, né? Mas eu não tenho na minha UTI um balão esofágico, eu não consigo ver pressão transpulmonar. Nós temos hoje uma ferramenta muito simples, que é a P01, para avaliar a intensidade do esforço respiratório. Hoje passei agora de tarde lá na UTI, eu estou fazendo a rotina na UTI dos hospitais que está atendendo Covid aqui. Eu acredito até que o Vinícius, o médico, a Larissa, que era os médicos do plantão, estejam assistindo. E a gente tem um paciente com um visível esforço inspiratório exacerbado. Mas era para o drive. E a gente faz na P01, você vai P01 de menos 6, ou seja, o cara está fazendo um baita esforço, né? Um baita esforço. E aí talvez realmente seja isso. Bom, analgesia primeiro não resolve, eu vou partir para a próxima etapa. É fato que eu não posso deixar esse doente nessas condições, com esse drive respiratório exacerbado. Mas eu concordo absolutamente com você. A gente não pode chegar aí de cara e dizer, olha, vamos curarizar, porque a coisa, o doente tem um drive. Realmente analisar os fatores. O doente pode ter outro fator de background, o doente pode ter uma insuficiência renal, que é muito comum, com a baita acidose metabólica, e isso está levando a uma tentativa de compensação. Sim. Mas eu acho que é justamente isso. Eu acho que as pessoas terminam tratando mais a consequência do que a causa, né? Parece que eu quero resolver o problema logo. Eu acho que exatamente. Eu quero resolver a coisa logo, né? Professor, você falou uma coisa muito importante, porque a gente não pode enxergar o paciente por pedaço, por parte, tem que ser um todo, né? Então, você falou de uma acidose metabólica. Se você curarizar um paciente só para resolver um problema, que é a ventilação, mas e os outros problemas? O que uma dor
causa no paciente. Imagina um paciente, cara, sem poder reportar a dor, porque a dor na verdade, a avaliação de dor, o gold standard, né, o padrão ouro, é o self-report. Você pergunta, paciente, eu falo, eu tô com dor. Eu tenho dor de 0 a 10, tenho dor 8. O paciente entubado não tem esse direito. Quer dizer, ele tem esse direito, mas ele não consegue falar, né? E aí, o que acontece? Imagina um paciente com muita dor durante 3, 4 dias sem ninguém ver. Olha o estresse orgânico que isso gera num paciente que já está super inflamado por conta da Covid, um paciente que já está com estresse orgânico absurdo. E o que acontece? Você resolve um problema, mas a própria doença, ela é sistêmica, ela não é só pulmonar. Então, não dá. E o que eu vejo nas UTIs? Né, eu não sou plantonista, eu não sou intensivista. Na verdade, a gente brinca que o anestesista é o intensivista do centro cirúrgico, né? Do período perioperatório, enfim. Só que eu vou muito na UTI justamente por conta de ajudar no manejo de dor, de ajudar em protocolos, enfim. Eu gosto de paciente crítico, gosto bastante de atuar. Só que o que eu vejo, como eu já trabalhei em muitos hospitais, o que eu percebo? Que falta isso, sabe, professor? O fisioterapeuta, expert em ventilação mecânica, discutir com o médico todas as possibilidades, entendeu? Discutir com a enfermagem, sabe? A enfermagem reportar, olha, o paciente está com a BPS alta o dia todo, vamos mudar, o que vai fazer? Vamos então melhorar a analgesia de horário, vamos aumentar a metadona, que é um excelente analgésico, uma excelente droga para UTI, sabe? Por conta da sua farmacocinética, diminui também a chance de hiperalgesia, que é um grave problema que ninguém descobre, que ninguém resolve, que ninguém pensa na hiperalgesia, como esses dissincronismos também que vocês têm, quase ninguém pensa, ninguém resolve, entendeu? Então o pessoal quer o quê? Resolver uma hiperalgesia causada pelo fentanil com fentanil. Então o que faz o quê? Aumenta o fentanil, e acha que, nossa, meu Deus, o paciente é muito tolerante, ele não aguenta, mas assim, você tá, peraí, pessoal, vocês estão usando outras drogas anti-hiperalgésicas, que é o que maior causa de morbidade hoje no paciente de UTI, que não acopla a ventilação mecânica, que fica agitado, que é o que é hiperalgesia induzida pelo próprio médico que está usando o fentanil. Então, assim, tem muitos dogmas que a gente precisa quebrar numa UTI, e um deles eu acho que essa atuação do profissional, né? Você falou agora, me lembrou, te interrompendo, sem falar que algumas vezes, já encontrei algumas vezes, aqueles tórax de madeira, que são consequência do fentanil. Sim. Já peguei alguns casos daquele brabo. Sim, exatamente, cara, exatamente. Tórax rígido, né? Rigidez torácica. Tórax rígido, enfim, difícil de ventilar. Bom, tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que tudo que você falou até agora resume e dá uma resposta melhor. Como evitar delírio? Eu acho que a melhor resposta é fazendo a analgesia primeiro, né? Sim, uma das causas de delírio na verdade são algumas causas relacionadas à analgesia. A agitação pode ser confundida com delírio, né? Porque o delírio não é simplesmente uma agitação, né? É um estado confusional, é diferente. Mas assim, é a dor. Ou seja, a primeira coisa, tira a dor do paciente. O paciente tem dor, agitado tem dor, até que se prova o contrário. O paciente mal acoplado ao ventilador, ele tem dor até que se prova o contrário. Essas duas frases têm que estar na cabeça de todos nós, porque todos estão cuidando do paciente. Não é só eu, não é só você, todo mundo. Então a enfermagem também tem que responsabilidade enorme, o técnico de enfermagem tem que avaliar a dor. Da mesma forma que o técnico de enfermagem tem a responsabilidade se o paciente saturar abruptamente, fazer uma bradicardia, fazer uma parada, geralmente é o técnico que vê primeiro, o técnico tem a obrigação, cara, dever de avaliar a dor desse paciente. Porque é o primeiro, é o que está mais ali em contato com o paciente o tempo todo. Mas, enfim. E aí tem a questão da supressão do sono, que é outro fator associado a sim. Benzodiazepínico suprime. Benzodiazepínico. 3 e 4. E outra. Pessoas, você falou tudo. Benzodiazepínico, tudo que o guideline fala, minimizar o uso de benzodiazepínico o máximo possível. Poupar opioides, né, o máximo possível. Utilizar opioides de forma intermitente. Outra coisa, utilizar drogas anti-hiperalgésicas, porque a hiperalgesia também causa agitação. Uma outra coisa interessante, utilizar escalas de síndrome de abstinência, que nenhuma UTI no Brasil, assim, poucas UTIs devem utilizar, mas se não utilizar escalas para síndrome de abstinência, o que acontece? Pensar em síndrome de abstinência, porque quando você usa midazolam e fentanil por um longo período, e você diz, os parâmetros gasométricos estão ótimos, você chega vamos desligar a sedação, aí vai lá e pum, desliga. O paciente vai acordar igual um touro bandido.
porque vai fazer uma síndrome de abstinência absurda. E a síndrome de abstinência dá uma descarga adrenérgica também, o paciente pode até infartar numa síndrome de abstinência. É uma coisa... Então, assim, então a síndrome de abstinência é uma das causas de delírio também. Então, delírio é dor, é abstinência, é hiperalgesia. Uma das causas, delírio é dor, é hiperalgesia, é síndrome de abstinência, né? É privação de sono. E o guideline, o último guideline, não vem. O de 2013 falava só de dor e sedação. Agora já fala de dor, sedação, sono, né? E delírio. Então é um guideline mais amplo. Nós estamos com um estudo agora com o pessoal da Unimed Litoral, Balneário Camboriú, Santa Catarina, uma equipe fantástica. E a gente está usando música individualizada. Perfeito. A gente consegue reduzir delírio, né? A gente mapeou os horários de pico de ruído da UTI com decibelímetros. Nós estamos fazendo música individualizada, uma playlist de acordo com o gosto musical do doente, conforme a família. Perfeito. E a gente está vendo com quem MSU, vamos avaliar delírio, mas a gente quer ver se isso também é. Porque é o que você falou, delírio é multifatorial. Né? Multifatorial. Vários aspectos. E a privação do sono, o ruído intenso, tudo. O ruído. Então, luz, né? Luz o tempo todo. Você falou uma coisa interessante, professor, porque, inclusive, num dos posts que eu fiz sobre sedação, uma colega perguntou, eu não sei se era, acho que era até fisioterapia, ela falou assim, Renato, e as estratégias não farmacológicas? A terapia multimodal, que o colega perguntou, foi a primeira pergunta, ela envolve terapias não farmacológicas também. E uma delas é musicoterapia. Aí envolve também o uso de TENS, massagem, né? Terapia animal. Tem UTI que teve uma vez, eu vi uma reportagem, não sei se em qual país foi, tem um cavalo que entra nas UTIs. Um cavalo bonitão, desses de competição, ele entra nas UTIs para poder, só a simples presença dele muda a cara da UTI, a energia do ambiente. É uma coisa incrível. Não dá nem para conseguir explicar aqui, mas melhor, eles tiveram resultados muito positivos com cão em UTI, lógico, né? No ambiente de Covid, não dá para a gente falar nisso. Mas as terapias não farmacológicas são super importantes numa terapia multimodal. A terapia multimodal não é só farmacológica. Você tocou no assunto muito legal. Bom, eu vou terminar as perguntas aqui, a gente passa para as perguntas do pessoal. Tá. Tem uma pergunta aqui, que é uma coisa que a gente usa em alguns casos de pacientes que têm muita chance de sair com VNI, mas que estão agitados ou claustrofóbicos. É muito comum a gente ver isso. Por exemplo, paciente edema agudo pulmonar hipertensivo. É um paciente que a gente sabe que com o CPAP adequadamente você consegue tirar, enxugou, tirou a calça, você tira o doente. Mas às vezes o doente está claustrofóbico, extremamente ansioso, agitado, isso muitas vezes é uma causa de falência. E existem artigos e protocolos que recomendam o uso do Precedex, a dexmedetomidina, né? Associada a VNI nesses casos específicos. Tens alguma experiência? O que é que você pode dizer para a gente sobre isso, Renato? Olha, a VNI, né, se o paciente muito sedado, muito chumbado, até meio que contraindicado, enfim, mas isso aí você vai saber melhor que eu. Mas o que eu tenho visto? Eu tenho divulgado bastante uma outra técnica de intubação, que não é a sequência rápida, é a sequência atrasada, com drogas que não inibem a ventilação, que não dão depressão respiratória. Por exemplo, tem um paciente saturando 70% e vai ser intubado. Ele precisa de drogas indutoras para poder fazer a laringoscopia e intubar. Quando a gente usa drogas que tiram o paciente daquela ansiedade, daquele esforço, né? E tira ele dessa ansiedade, faz uma espécie de sedação sem deprimir a respiração, esses pacientes melhoram a saturação absurdamente. Eu tenho colegas que falam, Renato, eu fiz sequência atrasada com ketamina e o paciente melhorou o drive respiratório, porque a ketamina faz broncodilatação, não deprime a respiração, melhora a potência de via aérea. O paciente simplesmente, saturando 70 com máscara, fez a ketamina ou a ketamina junto com a dexmedetomidina, o paciente ele dorme, mantém a respiração espontânea, mas em vez de estar com a frequência respiratória de 22, com uma respiração com muito esforço respiratório, ele volta a ter uma frequência fisiológica de 15, 12, profunda,
com a melhora de patente de aérea, e melhora a saturação, vai para 92, 93. Inclusive, os médicos questionam, pô, mas precisa entubar agora? É melhor botar uma VNI e deixar o paciente sedadinho assim? Então, assim, eu não vi um trabalho sobre isso, né? Mas é uma estratégia fantástica, pensando que hoje em dia a gente evita entubar precoce os pacientes, né? A gente posterga a intubação. Então, se eu tivesse na linha de frente, em alguns casos, por exemplo, se eu precisasse entubar um paciente com Covid-19, eu faço assim, cara, esse paciente, sem ser entubado, ele vai para o tubo, vai para a ventilação mecânica e vai demorar a sair, pode ser mórbido, pode não resistir. Vamos postergar a intubação. Provavelmente eu utilizaria drogas também, que não deprimem a respiração, como a dexmedetomidina, talvez associada à ketamina para ganhar bronquodilatação, e deixaria o paciente em VNI. Isso eu acho que seria perfeito, porque não deprime a respiração, né? Então o paciente ele mantém o drive respiratório super bom, que a VNI ajudaria mais como a prevenção de esforço, né? Acho que seria fantástico. Eu acho que muito bom. Renato, tem uma pergunta aqui que fala-se muito de bloqueio neuromuscular em casos de síndrome de desconforto. Porém, temos que lembrar que em casos de asma grave, o bloqueio neuromuscular também é indicado. Aí a pessoa pergunta assim, há alguma contraindicação? E aí eu já digo uma coisa, eu passei por um perrengue uma vez, eu e o intensivista, nós não sabíamos, né? A gente teve uma paciente em estado de mal asmático que realmente não ventilava, fechou via aérea, o esforço, desconforto respiratório era muito grande, e aí não teve como, a gente teve que partir para o bloqueio neuromuscular. Fizemos o bloqueio neuromuscular, mas, cara, fechou a via aérea de um jeito. Mas fechou de um jeito, quase que foi terrível. E aí foi que a gente veio saber na época, uma coisa que você pode dizer melhor que eu. Atracúrio libera estamina. Atracúrio. Libera estamina. Exato, é isso que eu ia falar. A contraindicação é o uso do atracúrio plasmático. Isso. Então, eu acho que nesses casos, realmente, existem alguns casos de estado de mal asmático, em que a via aérea fecha, o doente fica extremamente desconfortável, ele não melhora mesmo com a certa analgesia, e aí tem indicação. Mas aí é importante esse adendo da contraindicação do atracúrio, não é isso? Exatamente. Aí você tem que usar o cisatracúrio ou um rocurônio, que não liberam estamina, e aí você acaba beneficiando o paciente e não prejudicando ainda mais. Bom, então vamos para as perguntas aqui, Renato. Boa noite. Em paciente que já usava benzodiazepínico em domicílio, em doses altas, qual a melhor associação da analgesia? Então, aí nesses casos, é igual o paciente usuário crônico de opioide. Você não pode cortar o opioide do paciente, nem o benzodiazepínico do paciente, senão ele vai fazer abstinência na internação. Então, o que você pode fazer? Você pode manter a medicação que o paciente usa em casa por via sonda nasointeral, um lorazepam, enfim, e não ficar usando midazolam, né? Então, a sonda nasointeral é interessante para nutrir o paciente, mas também para fazer algumas medicações por via sonda nasointeral, que é mais indicado do que você ficar usando droga endovenosa como o midazolam. Eu vou te falar com sinceridade, professor, você falou do Batmin Robin, fentanil e midazolam, mas na verdade a gente tinha que arrumar dois vilões para eles, porque para mim, na minha opinião, o que causa talvez, falando dentro da minha área, né? Você pode também depois falar que na sua área o que são as terapêuticas que mais prejudicam do que atrapalham, que é muito utilizado hoje em dia ainda, que é o fentanil e midazolam. Cara, para mim tem que usar o mínimo possível. É lógico, no primeiro momento, naquela confusão, olha, liga a sedação e liga midazolam e fentanil. Depois, arrumou a casa, o paciente está bem acoplado ao ventilador, cara, vamos agora programar desmame disso e vamos trocar. Entendeu? Porque midazolam e fentanil, vou te falar, isso é muito mórbido. Depois de 48 horas de infusão contínua, então, meu Deus. Mas assim, os pacientes usuários crônicos, né, de benzodiazepina tem que manter, porque justamente para não fazer abstinência na internação e ninguém ficar sabendo que o paciente é difícil de estubar. Falha o desmame toda hora tem que aumentar a sedação. Por quê? Porque ninguém pensou nisso. Igual um paciente tabagista, 50 anos mastiga cigarro em vez de fumar, tanto que fuma, ninguém põe um patch de nicotina no paciente. Aí o paciente já faz a abstinência. Horrível. Entendeu? Horrível. Né?
Bom, eu acho que a outra pergunta você meio que já respondeu aqui. Seria adequado associar sedação enteral para diminuir a dose de sedação venosa em pacientes COVID, já que os mesmos demandam altas doses de analgesia, acho que é analgosedação, e a falta de medicação no mercado? Então, exatamente. É aí a terapia multimodal que entra. Por exemplo, no protocolo lá do HC, da equipe, que é a minha dissertação, a gente entra com lorazepam via sonda nasointeral justamente para prevenir a abstinência do fentanil. Isso dos pacientes que já vêm tomando midazolam por mais tempo, mais de 48 horas. Porque às vezes o paciente ele fica na recuperação entubado ou fica na sala de estabilização entubado, aí vem para a UTI depois de 3 dias com midazolam e fentanil. Então a gente tem todo esse processo para desmamar. Então a gente utiliza metadona, cara. A metadona via sonda nasointeral é fantástico, porque como ela tem uma farmacocinética diferente, ela tem uma meia-vida longa, ela tem uma inibição NMDA, ou seja, ela mata 2 coelhos com uma tacada só. Ela diminui a hiperalgesia, porque uma das fisiopatologias, das explicações fisiopatológicas da hiperalgesia é através, né, do receptor NMDA. Então, assim, a metadona ela é antagonista NMDA e ela tem uma meia-vida longa. Então, ela não causa abstinência, porque o paciente metaboliza e vai eliminando o opioide ao longo do tempo. Não é aquela interrupção abrupta. Então, por exemplo, paciente usuário crônico de opioide, viciado em heroína, em oxicodona lá nos Estados Unidos, o que eles fazem? Dão metadona para o paciente, justamente para evitar a abstinência. Então, a terapia por via sonda nasointeral de benzodiazepínico e metadona é fantástica. E outra droga que a gente usa também para via sonda nasointeral é a clonidina, via oral, né, comprimido. Porque ela também é uma alfa-2 agonista, da família, né, da dexmedetomidina, tem uma potência menor, não é tão seletiva quanto a dexmedetomidina, mas também é uma ótima opção para utilizar também via sonda e você diminuir também. E é barato, né? Então acho que são estratégias muito boas, realmente. Barato hoje em dia é um termo bem legal, né? É barato. É verdade. Exatamente. Bom, especificamente no paciente com Covid-19, existe o melhor momento para a suspensão do bloqueador neuromuscular, redução da sedação? Eu diria que o mais rápido possível, né? Exatamente, vai. Não, suspender fentanil, midazolam e relaxante muscular o mais precoce possível, o menos possível. O menos é mais, né? Quanto menos utilizar essas medicações, melhor. Lembrar o seguinte, principalmente para nós fisioterapeutas, que vamos lidar com pacientes de ventilação mecânica prolongada, com uso prolongado de bloqueador neuromuscular, que vai fazer uma síndrome pós-terapia intensiva feroz, principalmente se houver aquela interação do bloqueador neuromuscular com o corticoide, que vai fazer uma lesão de placa infinita, né? Miopatia do... da gente para recuperar esse doente depois. Sim. Pensar nisso depois. E tem uma outra coisa que a gente não falou, professor, que é pouco também diagnosticado, pensado, que é a dor crônica pós-internação de UTI. Então, para você ter ideia, tem um artigo de 72 que já evidenciava que 70% dos pacientes internados de UTI lembravam da dor como pior experiência. Então tem um trauma psicológico. Um paciente ficar 20 dias de UTI, a gente sabe que o paciente, às vezes, sedado, ele tem memória, ele lembra de acompanhante que veio falar alguma coisa no ouvido, ele lembra de várias coisas, e 70% desses pacientes lá atrás já lembravam a dor como pior experiência. E alguns deles envolvem dor crônica, viu? Então, se a gente não trata a dor desse paciente na internação, a gente acaba, além de todos esses problemas que você falou, de miopatia, enfim, a gente também, a possibilidade de o paciente evoluir com dor persistente, dor crônica, então também é um outro problema de saúde. E a gente tem que lembrar que, como a gente está usando muito posição prona agora, a posição incorreta do membro superior elevado, ela causa plexopatia também nesses doentes. Também, nossa. E aí é outro fator associado também que pode provocar dor, muita dor depois, mesmo quando o paciente vai da UTI. Bom, deixa eu ver aqui, Renato, vamos lá. Doutor Renato, quais as medicações de preferência na intubação de Covid-19? Então, aí que tá, né? Tem vários guidelines, né? Instituições que montaram protocolos. Na verdade, a gente não vai conseguir achar trabalho na literatura ainda comparando medicações nem intubação, mas fisiopatologicamente falando, né, farmacologicamente falando, a gente consegue discutir aqui algumas opções melhores. Por exemplo,
para intubar um paciente de Covid-19 que está com insuficiência respiratória, seja ela com uma hipoxemia silenciosa ou não, mas está com insuficiência respiratória, dessaturando, hipoxemia, enfim, é um paciente que antes de ser intubado, ele precisa de uma boa pré-oxigenação. Porque quando você vai intubar um paciente e você utiliza drogas para intubar e até bloqueador neuromuscular, a primeira coisa que vai acontecer, o paciente vai parar de respirar. E aí, esse paciente que já está hipoxêmico, ele tolera muito pouco tempo de apneia. Um paciente que não tem o pulmão desnitrogenado, que não tem o pulmão todo preenchido por oxigênio a 100% antes da intubação, é um paciente que vai tolerar aí 20 segundos de apneia. É igual um recém-nascido. Então, e é um paciente que já está, se você não pré-oxigenar bem, você vai causar problema. Você vai intubar um paciente com saturando 70, vai começar a fazer bradicardia, ele pode parar. É um paciente, às vezes, idoso, com alguma já problema coronariano, ou com problema já de carótida, com perfusão cerebral diminuída, ou seja, saturando 70, você pode causar mais problema, ou seja, primeira coisa, então você tem que pré-oxigenar bem esse paciente. Então você tem que deixar ele semi-sentado, pelo menos com a cabeceira bem elevada, ofertar o máximo de oxigênio possível. Logicamente, nos dispositivos bolsa, máscara que a gente tem, não conseguimos fazer 100%, porque não são circuitos fechados, Então, aí tudo bem, você fornece o máximo possível que você puder. Lógico que não pode ter muito fluxo para também aumentar a aerosolização do vírus, enfim. Só que se você não pré-oxigena direito, ou mesmo com oxigênio, o paciente está saturando 90%, 88%, ou então se é um paciente que está muito ansioso, que não vai tolerar máscara, não vai fazer inspiração profunda do jeito que está pedindo, esse é um paciente que vai ter uma pré-oxigenação ruim. Que já é uma pré-oxigenação ruim pela pneumopatia. Se o paciente está agitado, retendo CO2, ou é um paciente que está já confuso pela hipoxemia, já está ansioso, é um paciente que não vai tolerar máscara, não vai fazer inspirações do jeito que você está pedindo, para ele inspirar oxigênio a 100%, ele não vai ter uma boa pré-oxigenação. E aí, se você vai e lança mão de drogas que deprimem a respiração de cara, você vai ter um tempo muito curto de apneia para poder intubar com tranquilidade. Então, a sequência rápida, ao meu ver, não é a melhor técnica. Por quê? Porque você pré-oxigena muito mal esses pacientes. Na hora que você faz a indução em sequência rápida com propofol e fentanil, ou com etomidato e fentanil, ou etomidato e alfentanil, ou midazolam e fentanil, qualquer droga que você vai utilizar, você vai deprimir a respiração desse paciente rapidamente. E vai utilizar o relaxante muscular, rocurona ou succinilcolina. Então você não vai ter esse tempo adequado de apneia para você intubar com tranquilidade. Então o que, na minha opinião, eu utilizo? As melhores drogas. Eu faço uma sedação pré-oxigenação, pré-intubação, que é o que a gente estava falando da dexmetomidina, por exemplo, ou da ketamina. Então eu faço ketamina para esse paciente vai dormir, vai dissociar, ou ele vai manter o drive. Só que manter no drive com a patência de via aérea boa, ou seja, via aérea PEV, porque não dá relaxamento muscular, a ketamina, diferente do propofol, que dá queda de base de língua, o paciente fica roncando, e aí relaxa a musculatura de faringe e laringe, diminui a patência de via aérea, além de diminuir o drive respiratório, com propofol, fentanil, opioide. A ketamina não, ela não dá relaxamento de musculatura. E ela broncodilata, ela aumenta a patência de via aérea. E ela não deprime a respiração. Então o paciente pré-oxigena muito mais. Então, com a ketamina, às vezes o paciente com a máscara, que está saturando mesmo com máscara 85 e não melhora, quando você faz ketamina, ele dorme, a saturação vai para 92, 93, ele pré-oxigena melhor. E aí você posiciona o paciente, coordena a equipe, está tudo aspirado, laringoscópio checado, tudo certinho, vamos entubar? Vamos. Aí você faz mais uma dose de ketamina, pode fazer a lidocaína, que ajuda também na resposta, no reflexo autonômico, e aí você faz a succinilcolina com relaxamento, um bloqueador muscular de ação ultra rápida. Pronto, acabou. E em 5 segundos o paciente que entrou na veia, 10 segundos depois, o paciente já começa a fascicular e está relaxado sem entubar. Só que vai ser um paciente que vai ter pré-oxigenado muito melhor. Então, na minha opinião, as melhores drogas para intubação desse paciente com Covid-19 é a ketamina, associado ou não à dexmetomidina. E você pode fazer a lidocaína, que ajuda também, é uma droga inócua, que também ajuda na prevenção de reflexo, de autonômica, enfim. Então, não sei se eu fui claro, mas a ketamina, junto com a lidocaína, e depois, antes de laringoscopar, fazer a succinilcolina, para mim, seria a melhor estratégia para intubar esses pacientes. Renato, a gente está vivendo uma época agora, que proliferam aí vamos dizer assim, as gambiarras, Já tem gambiarra de todo jeito. Olha, com certeza. A preocupação é na aerosolização da extubação.
eu já vi um monte de coisa, né? Eu já vi uma postagem francesa no Twitter. Eles colocaram um saco cheio de gás hélio envolvendo o paciente, estubaram fora do saco, depois puxaram o gás hélio com... Enfim, aqui no Brasil já vi saco jogado na cabeça, já vi de tudo. E aí as pessoas perguntam muito o que é que a gente pode fazer para diminuir a alveolização no momento da extubação. Eu digo, da extubação. Realmente tem evidência na literatura, me parece que é a lidocaína endovenosa para reduzir o estímulo de tosse, né? Então, isso, inclusive, tem aí revisão com meta-análise, eu queria que você falasse nisso, porque me parece uma droga segura, consegue reduzir esse estímulo de tosse e você tem mais segurança para a extubação. Sim. O que a gente faz na anestesia, por exemplo, para prevenir também a tosse, inclusive em outras cirurgias, porque, por exemplo, a tosse é um estímulo que pode aumentar sangramento, dependendo da cirurgia, de tireoide, sangramento intracraniano, né, por conta da pressão intracraniana aumentada com a tosse, enfim, a gente utiliza estratégias para diminuir esse estímulo do tubo, né. Uma coisa que a gente faz, a lidocaína, ela realmente previne reflexo de tosse, então você pode fazer 5 minutos antes da extubação e ela não rebaixa, não deprime a consciência do paciente, não diminui o nível de consciência, então é ótima, tá? Na dose de 1,5 mg por quilo é uma dose segura, né? Agora, uma outra coisa, extubar o paciente acordado, né? Sabendo o que está acontecendo, que aí o paciente, em vez de tossir, ele vai engolir a saliva, então na hora que você tira o tubo, você pede, engole a saliva, ele engole, porque se você extuba o paciente sem saber onde que ele está, o que vai acontecer? Ele vai tossir, vai fazer um monte de coisa. Então, isso aumenta a aerosolização. Então, quando você vai extubar um paciente, você pode fazer lidocaína, você pode fazer também, isso mais no centro cirúrgico. A gente utiliza o remifentanil, que é um opioide de ação ultra curta, que a gente mantém ele em infusão contínua, o paciente acorda, não reage ao tubo, porque o opioide também é um potente inibidor de reflexo via aérea. Tanto é que os antitussígenos são à base de opioide. Então, por um lado, isso é ruim também na terapia intensiva, porque diminui o reflexo de tosse, diminui o batimento em via aérea, então os pacientes de UTI que estão usando muito opioide, muito fentanil também pode reter mais secreção, aumentar chance de infecção, enfim. Mas aí a lidocaína acho que seria ótimo, professor. A lidocaína junto com a extubação do paciente bem acordado, bem consciente do que está acontecendo. Que aí o paciente não vai tossir. Você conversa com ele, você não pode tossir, engole a saliva e o paciente tá ok. Para mim seria melhor. Aí você pode usar aquele caixote de acrílico, você pode usar um saco. Tem gente que usa isso tudo, né? Além da máscara, assim, que se estubar, botar a máscara, enfim. Aí tem uma série de coisas para fazer. Renato, meu amigo, eu te agradeço demais, fantástico. Nossa, o papo estava bom demais. Já o Instagram nos derruba, a gente está completando 1 hora, é rápido, que é bom. Nossa, bem legal. Rápido, né? Legal então, demais. Bom, cara. Queria te agradecer bastante, acho que foi extremamente produtivo. E aí, na segunda, às 19 horas, a gente está lá no teu canal, Renato Lucas MD, não é isso? @Renato Lucas MD. Então, convidando todo mundo a estar lá e a gente vai discutir um pouco sobre a sincronia de paciente-ventilador. Eu queria também aproveitar para convidar amanhã, às 15 horas, horário do Brasil, a gente vai estar com um webinar lá com o nosso grupo internacional Event, e a gente vai lançar o nosso protocolo de desmame e extubação, o lançamento internacional. Então, vai ser bem legal. Eu vou colocar aí na nossa página o link do Zoom. Essas primeiras 1.000 pessoas vão ser admitidas. Então, a gente vai ser bem interessante isso aí. Então, nós vamos estar lá segunda-feira com o Renato, discutindo a sincronia. Mais uma vez, agradecer bastante, deixar aí para todos. Muito obrigado. Professor Ângelo, obrigado demais. Eu sou seu fã. Não te conheço pessoalmente, mas as suas publicações são fantásticas, ensina muito e dá para perceber o quanto você sabe e é apaixonado pelo que faz, isso que acho que é o principal. Você conseguir passar a sua paixão para as pessoas, isso para mim é fantástico. E obrigado pela oportunidade. Eu peço a sua ajuda para a gente divulgar isso, essa analgesia no paciente crítico, que vai ajudar muito o seu trabalho, ajudar muito a fisioterapia, a ventilação mecânica. E eu, do lado de cá, vou fazer o contrário. Eu vou estimular muito essa importância da ventilação para um profissional qualificado, né, valorizar essa especialidade, né, porque do mesmo jeito que a gente precisa de